Conversa de classe com Maíra Angelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá pessoal, boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós vamos abordar um tema que é fundamental para a saúde e para o bem-estar. Eu vou falar aqui das nossas crianças, mas também de adultos e adultas aí no dia a dia, né? Que é a promoção de hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis na escola. E para guiar a gente nessa conversa, eu tenho aqui a presença da Ana Garbim. Ela é educadora alimentar e educadora socioambiental. Ela tem uma expertise grande e ela tem um projeto que chama Alimenteia e Escale. Depois ela vai falar um pouquinho aqui para a gente também, né? E um trabalho todo voltado aí para a educação de crianças e famílias, pensando a alimentação consciente. E com certeza a Ana vai inspirar a gente aqui com os seus conhecimentos e com as suas práticas. E eu já combinei com ela aqui que a gente começa começando, então já vou mandar aqui a primeira pergunta. Ana, nós sabemos que a escola desempenha um papel crucial na formação de hábitos alimentares. Eu queria saber como que você vê a responsabilidade da escola na promoção de uma alimentação saudável e sustentável entre as crianças e quais as principais estratégias aí que podem ser adotadas para alcançar esse objetivo. Professora Ana Garbim, com muita honra, bem-vinda ao Conversa de Classe. Muito obrigada, Maíra, pelo convite. Espero conseguir estimular aqui, né, vocês a pensarem um pouquinho nos hábitos alimentares e com um olhar bem voltado para as crianças e para as famílias, né? E quando a gente fala em escola como um ambiente promotor de saúde e sustentabilidade, a escola por si só, ela é um palco de aprendizagem, né? E comer, ele é intuitivo, a gente já nasce, né, ali buscando pelo nosso alimento, porém, ao longo do tempo, né, a alimentação ela foi ficando um pouco mais complexa, acompanhando até a nossa dinâmica de vida, né, a mulher indo para o mercado de trabalho, alimentos passando muito mais pela indústria e vindo ali dentro de rótulos transformados, né, muitos muito bem transformados para nos nutrir, e outros já nem tanto. Então a escola agora acaba sendo um palco muito importante ali nessa questão, inclusive, da aprendizagem, né, do que a gente come, que já não é mais tão intuitivo assim de ir lá colher e comer sem medo, né. Então a gente pode começar falando do que é oferecido dentro da escola, né. A gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no Brasil é um programa referência, inclusive, as escolas oferecem um prato muito nutritivo, muitas vezes a escola pública oferece alimentos, né, muito mais equilibrados, nutritivos do que as próprias escolas particulares. Pode ser um pouco chocante, mas isso é bem verdade, porque o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é bem referência no mundo. Ele inclusive fala de uma porcentagem de 30% da agricultura familiar, então tem também esse incentivo aí para uma alimentação que não pensa só no nutricional, né, mas pensa também nos impactos. E eu gosto sempre de trazer que saúde não é só o que a gente ingere, mas o que a gente impacta quando a gente come. E isso vem escalando ali nos programas municipais também de alimentação escolar. Então, são alimentos muitas vezes nutritivos, porém tem também os outros meios da criança consumir alimentos, nas cantinas e nas lancheiras, que já sai um pouco do controle desses programas de alimentação escolar. E aí a escola tem um papel também de se sentir responsável, né, por esses meios de alimentação dentro da escola que não necessariamente foi produzida por ela. Então o educador e as merendeiras se vendo ali como parte desse processo educacional também na hora do lanche, a escola intervindo no que é oferecido, é muito importante como uma proteção do que essa criança come dentro da escola, por mais que tenha vindo de fora e por mais que a cantina não seja um alimento produzido na escola, mas está ali dentro da escola, né. E um outro ponto que, assim, inclusive é o tema do meu trabalho, que eu respiro, é a educação alimentar e nutricional. Então a escola ela se ver como um ambiente de aprendizagem, de educação alimentar, nutricional e socioambiental, para se ensinar uma educação sistêmica,
ela não só é um diferencial, é uma aliada da família, mas também quando a escola faz isso, ela nada mais do que está cumprindo uma lei que existe desde 2009, que diz que o tema alimentação precisa estar dentro dos currículos. Mas como isso não é fiscalizado e a escola é sobrecarregada, então acaba que, na realidade, essa educação alimentar não acontece da forma como precisa. Inclusive, no fim do ano passado, saiu um decreto, reforçando que essa temática da alimentação precisa estar dentro dos currículos, e a gente vê que existe alguns movimentos, mas que ainda, né, como os próprios movimentos que eu faço parte, a gente está aí lutando para que essa educação alimentar aconteça de uma forma consistente e que traga frutos, né. Aí você perguntou de estratégias, né, Maíra. Que eu penso sobre estratégias, né? Acho que a gente tem que pensar sempre numa esfera mais governamental ali de políticas públicas, né? Então já tem alguns municípios que têm leis contra o que é oferecido dentro da escola, para proteger a criança da exposição mesmo a esse alimento que vai prejudicar a sua saúde. A formação de educadores para que eles consigam fazer essa educação alimentar, porque eu como engenheira de alimentos, é muito fácil eu dizer, né, faça educação alimentar. O educador não tem isso na formação, então na formação dele de pedagogia, né, enfim. Então ele precisa ter uma formação voltada para essa educação alimentar. E essa sistematização de como essa educação entra dentro do currículo, de uma forma que atinja as crianças e atinja também as famílias, né, para que seja uma educação que de fato colha frutos. Ana, que resposta maravilhosa, né? A gente tem um público que acompanha o Conversa de Classe, que é um público de docentes, mas também de graduandos, né? Um pessoal que ainda está em formação e que ainda vai ocupar esses espaços na escola e no mercado de trabalho de uma forma geral, né? E eu vejo, né, quando você fala, né, que quando a gente fala assim, né, que tem uma lei, gente, isso significa que é direito dessas crianças e desses adolescentes serem formados, se você pode até me corrigir, né, se eu não estou usando aí a palavra correta, mas formados mesmo para uma alimentação que seja, né, mais saudável e mais sustentável. Eu sou originalmente da educação infantil, né, e geralmente um dos dramas que a gente vive lá é a resistência das crianças a experimentar novos alimentos, e principalmente frutas, verduras e legumes, né? Eu queria saber como que a escola pode incentivar a experimentação e a descoberta de novos sabores de uma forma lúdica e prazerosa, ou talvez não, né? Despertando aí o interesse das crianças por uma alimentação mais diversificada e nutritiva. Acho que é importante primeiro a gente enfatizar que existe uma seletividade alimentar que tá muitas vezes atrelada a algum transtorno ali, até neurológico que essa criança tenha, né. Então acho que a gente precisa separar essas 2 coisas, para não achar que apenas estratégias de educação alimentar vão colher frutos, né. Acho que precisa de um acompanhamento mais especialista, de um médico, de um nutricionista, para entender essa criança, da onde vem a seletividade dela. A maior parte das crianças tem uma seletividade por conta mesmo de falta de exposição. Então a introdução alimentar ali da criança aos 6 meses, ela é de extrema importância que seja arrastada ao longo do máximo possível, de um alimento puramente ali na sua consistência natural, né. Então a gente quando eu abordo introdução alimentar com famílias e escolas, eu sempre falo: "Não se preocupa que tá sem sal, sem açúcar, a criança para ela tá muito saboroso", porque a referência alimentar que ela tinha até então era o leite, né, o leite materno ou eh algum outro leite ali que ela tenha tido contato. Então, acho que essa exposição muito cedo a crianças a alimentos muito ricos em açúcar, sal e gordura, faz com que a criança perca o interesse pela variedade de alimentos mais nutritivos, como frutas, legumes e verduras. E não é porque os alimentos, frutas, legumes e verduras são menos gostosos e menos saborosos, né? Porque depende muito da forma como a gente prepara esse alimento. Mas é muito porque os alimentos ricos em açúcar, gordura e açúcar, eles atuam quimicamente mesmo no nosso cérebro, fazendo com que a gente vicie nesse tipo de sabor, e tudo que desvie, né,
de uma doçura extrema vinda aí de um açúcar, não da doçura da fruta, né, mas ali da sacarose mesmo ou do sal, faz com que o cérebro já não ache tão interessante. E é uma questão de vício mesmo, né, às vezes fala: "Nossa, é exagero?". Não, não é exagero, porque vício é uma reação química no nosso cérebro e é isso que o açúcar, a gordura e o sal, que muitas vezes está presente em excesso nos alimentos que as crianças não deveriam ter acesso com tanta frequência, faz com que elas tenham essa seletividade mesmo. Então, se não está doce com a sacarose ali, com aquele açúcar comercial suficiente, não serve para o que o paladar dessa criança acostumou. Então essa a importância dessa exposição da família, em conjunto com a escola, aos alimentos, frutas, legumes e verduras, àquela alimentação mais equilibrada, ela é extremamente importante. E eu, inclusive, como mãe, não só como educadora, né, posso dizer que isso exige sim bastante paciência e persistência e um pouco sim de dedicação de trabalho ali, né, porque é muito mais fácil a gente comprar e desembalar, do que a gente descascar e cozinhar, né, e muitas vezes não precisa nem descascar, na verdade. Mas é mais prático, muitas vezes, um alimento não nutritivo. Porém, ele vai custar muito mais caro, e em termos de saúde, né, dessa pessoa, e a gente tem visto que as crianças estão doentes muito mais cedo, aquela doença que a gente via antes dos nossos avós, já está aparecendo na infância, né, os educadores conseguem ver isso ali em sala de aula. Então acho que incentivar essa relação da criança através de hortas, de preparo dos alimentos, mais saudáveis dentro da escola, criar uma expectativa para a hora do lanche, né, eu falo muito que é fazendo uma propaganda de alimento bom, porque a gente tem muita propaganda de alimento ruim, né, o marketing das indústrias já fazem isso com, né, com louvor, digamos assim. E a gente precisa fazer propaganda dos alimentos bons para essas crianças dentro da escola, com estratégias mesmo de, na hora do lanche ali, antes, né, passar esse alimento, essa cenoura na mão da criança para ela pegar, plantar e deixar a criança ver crescer, para ela criar mesmo uma relação. Visitar pés de frutas, visitar produtores locais, insistir para que essa criança come, né, muitas vezes a gente fala assim: "Ah, negou algumas vezes", já inclusive verbaliza na frente da criança, ela não gosta, né, às vezes a própria merendeira e a professora conhece a criança, já fala: "Nem coloca no prato porque ela não gosta". Mas se a gente coloca, 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 coloca e vai incentivando, uma hora ela come, daqui a pouco ela deixa de comer, daqui a pouco ela volta. O que a gente não pode é já dar uma carta de ela não gosta e pronto, que ela vai acreditar nisso e vai arrastar isso ao longo da vida. Ana, muito legal, né, a gente poder ouvir, assim, a sua perspectiva, né. Uma das, propostas do Conversa de Classe é realmente isso, né, a gente trazer, falas como a sua, né, de pessoas que vivem isso, na prática. E eu acho que quando a gente pensa em alimentação, não tem como a gente também não falar um pouquinho da questão do desperdício, né, que Uhum. hoje é um problema global e tem impactos aí gigantescos, tanto sociais quanto ambientais. Eu queria saber como que a escola pode conscientizar sobre a importância de evitar o desperdício, né, desde o momento da escolha até o consumo consciente dos alimentos, e como que a gente pode envolver não só as crianças, né, mas a comunidade escolar ali em práticas sustentáveis. Então, o desperdício ele virou quase que uma cultura, né. E aí entra de novo a educação alimentar dentro desse processo, de novo a relação com esse alimento que a gente cria e vai instigando para que a criança crie essa relação e até como um ato de conhecimento, respeito e valorização, né. Então ações como eu já tinha citado, como a horta, como o preparo, ela ir criando mesmo esse quase que um amor ali, né, pelo alimento, a escola ajudar essa criança através de atividades, a entender de onde vem esse alimento, né, qual o caminho que ele percorreu, quem produziu, né, a gente tem até ações que se chamam por quantas mãos esse alimento passou, porque daí ela vai entendendo que não é uma coisa que surgiu como um passe de mágica e não tem valor nenhum, né, a gente descarta. Então o que precisou para produzir esse alimento, contar da água, contar do solo, contar de polinizadores. Então trazer a magia, eu sou suspeita para falar, né, mas para mim a produção de alimentos, ele tem uma magia.
por trás ali, né. E que para a criança é um ambiente perfeito para a gente mostrar essa transformação mesmo, né, que imagina uma sementinha precisa ali de um monte de coisa, da chuva, do sol, das plantas, da borboleta, da abelha, e aquilo vai crescendo lindamente, de repente fica colorido e de repente você pode comer e, né, eu acho que é lindo, assim, para mim o alimento ele é um objeto de estudo que ele permite muitas coisas. E com essa linguagem lúdica, que é o que a criança merece e precisa, né, não só a criança, a gente também, né, mas essa ludicidade, o alimento por si só, ele carrega. Então acho que é isso, criar a relação e também falar do lixo, né. Tem até um jogo que eu tô criando ali na Scale, e uma das perguntas a gente brinca, né, com a criança, fala: "Pra onde o lixo vai?", né, porque a gente coloca o lixo ali, né, às vezes não leva nem pra frente de casa, né, às vezes o prédio mesmo já se encarrega de levar, mas e aí, a gente brinca, vai para o espaço sideral, né? Então acho que contar para essa criança que esse lixo também percorre um caminho, e que um alimento que é jogado no lixo é igual à poluição, e muitas vezes a gente fala: "Ah, é óbvio", não é óbvio, né. Pra criança, às vezes até para o adulto é do tipo: "Ai, nem sei para onde vai". Então contar essa história do lixo também, que ele também carrega muita história. Um outro ponto que os pais, né, podem fazer em casa, mas os educadores ali, quando eles estão presentes enquanto a criança come, que é essa autorregulação, né, da criança quando ela come, de até ver isso como autocuidado. Eu vou colocar mais no meu prato do que eu vou dar conta? Então, primeiro que eu não estou respeitando ao meu próprio corpo, e segundo que daí isso vai virar poluição. Então acho que engatar todas essas temáticas, como a embalagem, por exemplo, que pode trazer essa questão do senso crítico na escolha. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem os 5 R's, né, da sustentabilidade. Então, primeiro eu vou recusar, né, ou repensar sobre eu preciso, eh, do alimento vindo embalado desse jeito? Será que eu tenho alternativas? Como é que eu posso reutilizar isso? Ou como é que eu posso reciclar? Enfim, né, essa senso crítico sobre o resíduo e a poluição que a gente gera através do desperdício também. E esse entendimento, de novo ali, né, da oportunidade do alimento ser uma contação de histórias maravilhosa, que é a gente entender o alimento como um ciclo, né, que ele começa de uma semente, vem se transformando, entra no nosso corpo, mas se ele não entra, como que a gente fecha esse ciclo, né? A própria economia circular, ela tem trazido isso para a gente adulto, mas a gente já pode falar isso para a criança, né, eu posso fechar esse ciclo com a compostagem, e aí ela pode virar um objeto de pesquisa para essa criança. Então, o que que é a compostagem? Quais animais que podem fazer essa compostagem? Fazer a compostagem na escola, ter alguma atividade para, de repente, instigar o pai a compostar também, colocar a criança, né, escolas que tenham o privilégio de ter uma composteira, colocar a criança para fazer parte ali do processo de compostagem, para levar esse alimento para a composteira, para depois ver esse adubo e usar esse adubo na horta. Então acho que fechar esse ciclo com a criança e trazer essa relação dela de cuidado e de amor com o alimento, podem ser estratégias para ajudar a diminuir esse desperdício através da consciência. Ah, Ana, muito legal, né? E dicas práticas aí que você. E simples, né? Acho que isso que é importante também, né? São dicas que a gente consegue incorporar aí no dia a dia da escola e usar, como você falou, para trazer esse encantamento, né? E acho que uma parte importante também, quando a gente pensa em educação alimentar, é a gente lembrar que o alimento, ele também é cultura, né? E isso envolve aí a valorização da cultura alimentar local e o consumo de alimentos que são regionais e sazonais. Como que você acha também que a escola pode integrar essa dimensão cultural e socioambiental ali nas práticas para promover o conhecimento de produção local de alimentos e o desenvolvimento de hábitos alimentares mais sustentáveis? Então, Maíra, eu fico muito feliz com uma entrevista dessa, porque a gente não está falando do alimento só de um aspecto nutricional, né? A gente está falando de meio ambiente e de cultura, né? Até eu falo, alimento ele é muitas vertentes. Eu gosto de participar de lugares que trazem essa visão sistêmica do alimento. E dentro da escola,
eu gosto de enfatizar, né, muitas vezes as pessoas falam: "Ah, mas eu não tenho espaço para fazer educação alimentar. Eu não faço porque eu não tenho espaço". Aí vai muito a formação do educador para ele enxergar que esse espaço já existe, né. O alimento ele é tão, tão transdisciplinar, que você pode falar do alimento desde quando você está falando de geografia, até quando você está falando de educação racial. E aí, em cada aspecto ali que você fale de alimento, você também vai conseguir puxar alguma questão cultural dele, né. Então, eu gosto de dar uma ênfase cultural para o arroz e feijão, que é tão cultura brasileira, né. Se a gente pega e olha o arroz e feijão, de onde ele vem, para onde ele vai, qual que é o papel dele, historicamente, o que está acontecendo com o consumo de arroz e feijão por conta dos nossos hábitos alimentares, é a mandioca, né, que gente, quer coisa mais brasileira do que a nossa mandioca. Inclusive, eu deixo uma dica aqui, que tem um grupo de estudos na USP, que se chama Sustentária. E eles fizeram um e-book muito legal sobre mandioca, que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, porque é difícil, né, a gente ver materiais assim, que tragam essa questão cultural tão de forma tão importante e aflorada. Então acho que esse educador estar sensibilizado e ter uma formação para ele ligar um radar mesmo, e enxergar essas relações. "Ah, agora eu vou falar de história, né, o que que eu posso que alimento que eu posso trazer e fazer um link aqui com essa parte da história que eu vou contar, e de repente investigar mesmo com a criança. Esse alimento ainda existe? Ou ele se perdeu ao longo da história, né, ele se perdeu por quê? Será que por questões ali de ajustes familiares, né, que a gente perdeu de repente receitas tradicionais dos nossos ancestrais, dos nossos avós e por isso que a gente não consome mais? Ou porque a globalização trouxe ali alimentos, né, de outras regiões que às vezes a gente valoriza mais do que os alimentos no nosso próprio país, né. Essa questão de sair em campo com a criança, explorando o que existe no próprio entorno, né. Numa ação que a gente fez numa escola, as crianças se encantaram com pés de frutas que tinha ali na hora do recreio e elas nem se davam conta. E talvez ter uma ação disso vindo ali de forma sistematizada da própria educadora, faz até ela se apropriar do próprio ambiente dela, né, e entender frutas que muitas vezes ela sai colhendo ali na vizinhança num passeio, né. Eu falo que tem coisa mais gostosa do que a gente sair para passear e já ter o nosso lanchinho no caminho, fresquinho nos pés de frutas, entendendo as estações, né. Às vezes a gente sai aqui, tem tantos pés de frutas na avenida de casa, mas tem época que não tem. Por que não tem naquela época? Já vira um outro objeto de estudo, né, dessa questão do ciclo da natureza mesmo. Então acho que é muito disso, assim, de começar de dentro para fora, a criança se apropriar do que ela tem no entorno, da sua própria cultura, trazer essas visões de história familiar mesmo, né. O que que a minha família tem, que é um aspecto cultural? Ou o que tem na minha escola, no meu bairro, na minha vizinhança, algum produtor, alguma festividade que eu não dou bola e não vou, porque ela não é famosa, né, e que traz o aspecto cultural do alimento. Ana, muito obrigada, né, pela entrevista tão generosa. Você falou que é gostoso participar de uma entrevista como essa, não sabe como é gostoso te ouvir falando assim, né? Ai. Dá uma outra abertura, né, uma outra perspectiva para a gente. Eu queria saber se você quer deixar alguma palavra final aqui para o nosso público para a gente encerrar a entrevista. Olha, eu acho que já que eu estou falando com educadores, eu quero pedir o apoio de vocês mesmo, para que a gente enxergue a educação alimentar e nutricional, mas uma educação sistêmica nas escolas como um objeto mesmo de transformação, né. Então eu acredito muito que se essas crianças crescerem sabendo escolher melhor do que a gente, muita coisa vai mudar. Mas infelizmente a gente não tem muito tempo para esperar elas crescerem, né. Então a gente já precisa dos pais ali junto também, atuando e fazendo escolhas mais conscientes. Então o educador, como sempre, né, tem um papel primordial aí na consciência e na educação, então eu só queria pedir um olhar para a educação alimentar com bastante carinho também. E que bom, né? Porque em épocas em que às vezes a gente vive esse terror assim, o educador vai ser substituído, tá aí um grande ponto Nunca. que não tem como, né, Ana? Não.
A alimentação se dá na interação também, né? Das famílias, na escola, com os nossos pares, né? Então, ó, a gente fica um recado aí de um aspecto que não tem como substituir o educador. Não mesmo. Ana, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, obrigada.